Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor André Galindo. Hoje estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, é a professora Miquelane Rocha. A professora é coach em desenvolvimento profissional e pessoal, também é treinadora de equipes e é educadora. Professora, boa noite, seja bem-vinda ao nosso podcast. Aqui vamos conversar, trocar bastante ideia aqui sobre todos os seus projetos, né? Toda essa caminhada que a senhora vem conquistando durante esse tempo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professora. Que maravilha, é uma satisfação, né, poder estar aqui. Fico muito feliz, inclusive, de reencontrá-lo, né, aqui. Isso. E movimentar, né, intensificar todo esse movimento, compartilhar conhecimento, a minha história também, né, é muito bacana, né, estou muito feliz de estar aqui essa noite para batermos um papo, né? Isso, professora, nós vamos nos reencontrando. Mas antes de continuar o papo com a professora, queria agradecer aos nossos patrocinadores, Motopeça Dois Irmãos, em Giraldo Pociano, né? Também o nosso parceiro Michel, Moto Detail, sua lavagem detalhada. Nosso parceiro Edivan, que é representante em Alagoas da Pioneiro Escapamentos, pensou em escapamento, pensou na Pioneiro. Nosso parceiro Wilson Motopeças, o seu amigo da sua loja de motopeças, Lincoln Motopeças, serviços especializados. Doce Café, né? Aquele point, nosso parceiro também. E 9 Motos, nosso parceiro Iago está conosco também aqui, nosso podcast. Nosso parceiro Osmar, e oferece serviço de leve e trás, com preços ótimos. Então, esses são nossos patrocinadores que estão conosco aqui no nosso podcast. Dando continuidade aqui à nossa conversa com a professora Miquelane. Vamos lá, professora. Professora, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é Miquelane Rocha. Eu já a conheço, mas muita gente não a conhece, né? Sério que é uma pessoa que faz um trabalho muito bom aqui na cidade, de reconhecimento. Fala um pouquinho para o pessoal, professora, por favor, por gentileza. Então, sou a Miquelane Rocha, a professora Miquelane Rocha, sou mãe, né, sou filha, empreendedora também, mas antes de mais nada eu sou um ser humano, né, que tem sede de vencer, né, sede de crescer. Acredito muito que é o mesmo trabalho, crescer dói, estagnar dói, e eu escolhi crescer e não estagnar, né, então é por isso que eu estou aí sempre em movimento. Então, trabalho com educação profissional, né? Tem uns projetos bacanas também, que se você me permitir, até o final a gente pode aqui compartilhar também, né? Que faz parte da minha história. Isso. E aí tenho mais de 13 mil alunos ao longo de 15 anos de experiência na docência profissional, né? Trabalho aí treinando líderes também, trabalho aí com treinamento, né? Treinamento personalizado aí nas organizações. Enfim, gosto muito do movimento, né? Gosto muito de lidar com pessoas, gosto muito de estar aí nesse movimento, né? É isso aí, professora. A professora já passou muitas pessoas, né, por sua mão, né? Você já trabalhou em muitas empresas, né? Já participou de muitos eventos, né, de treinamento. Então faz um serviço aí para a sociedade, né, professora? A gente que é educador, a gente que treina pessoas, a gente traz o nosso ponto de vista, como a gente enxerga, né? Isso. A sociedade, o mercado, né? Então a gente traz a nossa experiência para essas pessoas que ainda buscam caminhar, né, professora? Isso. Então, o treinador, sabe, professor, o treinador, André, ele trabalha transformando vidas, né? Transformando, criando também, estimulando as pessoas a dar continuidade, né, à história. É muito prazeroso, é muito gostoso você trabalhar com transformações de vidas, né? Então, hoje, eu trabalho transformando vidas. Imagino que muitas pessoas que já estão com emprego, aí já estão na sua vida profissional, devem muito a seus ensinamentos, né? Exatamente. Então, a gente executa um trabalho que, assim, a gente pode dizer que está um pouquinho assim, fora do reconhecimento que deveria estar, né? Que é o educador. Né? Como a senhora é coach, a senhora é treinadora, é educadora, assim, todas as profissões passam pelos professores, né? Então, assim, a gente vê que está saindo um pouquinho de contexto essa questão do professor, da importância, né? As pessoas, assim, na casa, o pai já não passa essa importância do professor para os filhos, e eles crescem e eles não dão o reconhecimento que os professores merecem, né? Quando eu digo isso, eu digo em todas as áreas, né, professora? Tanto do curso educacional quanto do curso profissionalizante, né?
Aí o que é que a senhora vê desse ponto de vista assim? O que é que a senhora entende disso? Você fala aí uma vertente muito importante de ser trabalhada, que é a questão dos pais na escolha das profissões. E a gente percebe que poucos jovens hoje, eles querem ser professor. Eu falo por experiência própria, quando eu estou nos momentos besteróis com os meus jovens, né? E aí eu trabalho com carreira profissional e naquele momento que eles estão com dúvida, eu percebo que quando a gente entende que ele tem uma habilidade, né, para docência, para ensinar, e a gente vai, leva para ele e ele não aceita. Então, muitos jovens hoje, eles não querem realmente ser professor. E eu venho de uma educação que era totalmente diferente, né? Até que, enfim, era totalmente diferente de hoje. E eu falo muito que os pais, eles têm muito, ele é um papel, tem que desenvolver um papel muito importante na questão da escolha das profissões. E tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que ela diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, os pais, eles precisam ser mais participativos nessa escolha, né, para que os jovens eles tomem uma decisão mais assertiva, porque a escolha da profissão é algo muito sério, né? É algo que vai impactar para o resto da vida daquela pessoa, né? Então, a gente vê aí que tem pessoas que já fizeram 3, 4 faculdades e ainda chega, olha para mim e falou: Michelana, não me encontrei ainda. Então, isso tudo é fruto, é reflexo também do acompanhamento dos pais, né? Do acompanhamento da família, né? Da orientação, da ausência da orientação. Então, os pais precisam mais participar da escolha da profissão dos filhos. E também não ter filhos e educar para serem máquinas de dinheiro, né? Para serem pensantes, nós precisamos ter os nossos filhos, orientar, acompanhar e estimular os nossos filhos a serem seres pensantes e não máquinas de dinheiro. E aí é onde a gente vê os profissionais de recortes, né, o mercado, a escassez de profissionais de fato, né, que não tem, assim, é uma escassez muito grande. Profissionais de recorte são aqueles profissionais do Ctrl+C e Ctrl+V. Funcionou com fulano está ganhando dinheiro, eu vou também fazer essa profissão que dá dinheiro. Então, a escolha da profissão não é relacionada ao que dá dinheiro, é ao que te faz servir, ao que te faz ser útil, ao que é sobre felicidade, é sobre você estar bem e você também servir o outro, né? Porque eu acredito que nenhuma profissão hoje que ela não sirva ao outro, né? Que ela não entenda essa importância da felicidade, acho que ela não vai fazer sentido para ninguém. E os pais, eles são peças fundamentais na escolha, na decisão mais assertivas desses jovens. Professora, só falou uma coisa que lembrei que um certo tempo eu estava assistindo o Globo Repórter. E lá era uma reportagem falando sobre profissões que você executa, mas que você não está feliz, né? Então, hoje, a gente vê muitas pessoas que estão em profissões e que não estão felizes e que não faz da maneira correta, né? Ficam insatisfeitas e faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, eu acredito que quando você faz uma coisa que você se identifica, como você acabou de falar, você faz com perfeição, com amor, né, com dedicação. Então, eu acredito que isso, os jovens, eles têm que realmente se identificar e entrar numa profissão que ele vai ter amor, que ele vai ter prazer, né? Que ele isso. Não vá... Às vezes a gente vê muito isso assim, é muito falado até em atendimento de posto de saúde, né? Ah, esse enfermeiro, esse médico, ele não está de bom humor e tal. Muita gente questiona muito a questão do médico, né, professora? Quando vai para atendimento, porque a gente precisa da rede de saúde, né? Isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem atividades que estão ali justamente pelo dinheiro que vai ganhar e não pela realização pessoal, né? A satisfação em fazer, né? E você veja que a escolha da profissão, ela impacta também na escolha dos outros. Porque, veja, um médico que ele está ali trabalhando por conta do salário, que a gente sabe que hoje a remuneração, né, é uma das maiores, e aí ele está trabalhando por conta do salário. Veja os danos. Quantos danos ele não faz na vida das pessoas? Né? Aquele primeiro atendimento que a pessoa já chega ali, né, enfim, doente ali, porque
está precisando, e aí a gente vê que ele não olha nem no olho, né? Assim, olhar, porque não é humano, né? Então, imagina, trabalhar para humano, você não sendo humano. Né? E aí, volta lá para os pais, educar os filhos para serem máquinas de dinheiro e não ser pensante. Então, os pais, voltando novamente, têm ele é peça fundamental e dá para ir já desde criancinha e percebendo, né, quais as habilidades que aquele filho tem e estimular ele a desenvolver mais, né? Ele tem uma habilidade para essa área aqui, sei lá, comerciante, né? Na minha época era comerciante, não era empresário. Hoje fala-se empresário, né? E na minha época era comerciante. Então, quando eu era menor, né? Essa estatura sempre foi... Mas quando eu era criança ainda, né? Com 7 anos, o que acontece? Eu comecei, o meu espírito empreendedor, ele foi aflorando muito cedo. Meus pais, eles não tinham um entendimento, mas eu já sentia isso, né? E assim... Eu li sua biografia. Li sua biografia, estou por dentro de tudo da biografia da professora. Legal. Tem até separado até um trechozinho da sua biografia para a gente trabalhar em cima dele. Ótimo. Então é muito importante esse tema que a gente acabou de falar, né? Da escolha da profissão. Isso. Professora, eu tive a honra de trabalhar em outra instituição com a senhora. E lá a gente trocou muitas ideias, né? Isso. E a gente debatia muito o momento que a gente estava vivendo naquele período. E hoje a gente volta a se encontrar novamente agora no podcast para a gente também falar sobre o momento atual que a gente está vivenciando na área do trabalho, né? A gente sabe que tem muitas pessoas ainda que não têm um emprego formal ou informal, né? A gente sabe que hoje tem as diretrizes aí para facilitar para que a pessoa consiga o seu emprego de forma informal, e também tem as empresas que contratam, né? Mas muitas pessoas que tentam abrir o seu negócio, né, que não tem nem conhecimento do nicho, né, da área de atuação, e pegam dinheiro e investem sem conhecimento. E outras pessoas também que vão trabalhar, que vão buscar um trabalho e não tem aquela qualificação profissional, né, professora? O que a senhora recomenda para essas pessoas, para que elas tentem ir pelo caminho certo, professora? Então, primeiro... eu quero dizer a você que estou muito feliz aqui, né, de poder lhe reencontrar, e sou muito grata pelo nosso encontro e reencontro agora, né? São os prazeres da docência, né? A gente esse estreitamento de laço, né, que a gente cria. E que lindo, que maravilha estar aqui contigo. Obrigado. Com relação à orientação, né, na escolha da profissão, né, falei que os pais, eles, agora há pouco, é muito importante, eles são peças fundamentais nessa escolha. E aí, trazendo agora para o mercado de trabalho, né, quando ele já está adulto, quando ele já está ali jovem que está ingressando, a gente percebe 2 situações aí, né? São 2 problemáticas super desafiadoras. É a busca pelo primeiro emprego e a necessidade de se manter também no mercado para quem já está, né? E as responsabilidades. Então, quando eu quero o meu primeiro emprego, né, eu vou buscar me qualificar. As empresas hoje, apesar de termos aí a lei da aprendizagem, que eu sou fascinada por essa lei, né? É uma lei fantástica do jovem aprendiz, além das empresas oportunizarem os jovens, né, a ingressarem no mercado de trabalho, elas também estão modando, elas estão capacitando mesmo, né? Elas estão modando ali um tipo de profissional para elas, que comungue também com os valores da empresa, né? E, enfim, e contribuindo com o desenvolvimento da sociedade, né? Para a economia ali daquela região. Então, veja, é responsabilidade social que transforma, né? Eu vejo muito por aí. A responsabilidade social, ela transforma. E aí, fora de tantos outros benefícios que a empresa tem. Mas aí, tem um fator aí também, sabe, André, preocupante, que eu vejo hoje muitas empresas, o RH, eles têm desenhado perfis e eles esquecem que nós estamos lidando com pessoas. Então, pessoas são únicas, pessoas são diferentes. Então, eu tenho que ver as habilidades, porque o pai da inteligência emocional, ele diz que nós só utilizamos 20% da técnica, André.
Então, eu não posso desenhar um perfil, né, para a minha empresa, que muitas das vezes nem eu, empresa, consigo me comunicar. Né? Eu não consigo me comunicar. Então, a empresa também tem uma responsabilidade muito grande na escolha, quando ela vai fazer seu processo de recrutamento e seleção. Né? Então, hoje, o setor de RH, ele precisa, eu vejo que está mudando muito, mas ele precisa entender mais ainda o processo, né? Entender que nós estamos lidando com pessoas, e pessoas são diferentes, então não dá para desenhar, eu quero dessa forma e dessa forma eu vou ter. Então, o que eu falo muito? Que a gente precisa, no processo ali de seleção, de recrutamento e seleção, a gente precisa ver as habilidades, né? Às vezes ele não tem aquela técnica, evidentemente que a técnica ela é importante para habilitar, né? Não dá para me pegar, contratar um motorista e ele não tem uma habilitação, né? É verdade. Porém, às vezes ele tem habilitação, mas ele não tem uma habilidade de dirigir aquele caminhão. Isso. Então, ali, aquelas habilidades ali é que são primordiais. Então, assim, é necessário fazer a análise das habilidades que ele já tem e quais as habilidades que ele precisa desenvolver para que eu, empresa, também, né, contribua para com isso e ter um profissional bacana, um profissional que atenda, assim, que comungue com os princípios, com os valores da empresa. Então, assim, para quem quer, né, eu digo que quem quer iniciar, busque primeiro se capacitar, né? Busque primeiro estudar o mercado. Qual o mercado que ela quer? Né? Qual o mercado? Isso serve tanto para CLT, profissionais também liberais, como também para quem quer montar até o seu negócio. Isso. Então, tudo na vida, André, tem que ser de essência, né? Não adianta copiar e colar. Não dá para me copiar a história do outro. Agora, a minha eu posso fazer e cada dia construir, porque a vida é assim, né? Então, verdade. o processo do saber, ele é uma construção. E aí, a construção não é do dia para a noite. Então, muitas pessoas, elas querem o trabalho, mas elas não querem pagar o preço para se manter, muitas das vezes, no trabalho. Ele está ali naquela luta, tal, conseguir o trabalho, pronto, ele estagna. Então, você crescer, dói. Estagnar, dói. A escolha é sua. Então, é primeiro ter essa preparação para se manter. E ainda assim, quando estiver no mercado, eu preciso estar aberto e eu preciso estar antenado a todas as tendências. E a pessoa fica, se acomoda um pouco, né? Fica ali numa zonazinha confortável. As pessoas que geralmente colocam o seu próprio negócio, muitas delas não têm uma disciplina, né? Porque é dono do negócio, aí abre a hora que quer, sai a hora que quer. E a gente tem que entender que quando você abre um negócio, você é uma empresa, né? Então você tem que cumprir todas as diretrizes que uma empresa determina, né? Quando é uma empresa já bem formada no mercado. Então, assim, acho que as pessoas também, quando trabalham por conta própria, relaxam, né? No popular, né, professora? Na verdade, isso é questão de disciplina, como você acaba de falar, né? Eu escuto muitas pessoas dizer assim, eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu vou deixar de trabalhar a CLT e vou montar meu próprio negócio. Eu vou ser dona do meu negócio. O que é ser dona do seu negócio? Né? O dono, ele também é funcionário. Ele é tão funcionário quanto os outros. Verdade. E ele é um líder. Em determinados momentos, você vai assumir a posição de liderança. E aí o líder, ele tem que inspirar. Então, como que eu vou cobrar? Como eu cobro que o meu funcionário chegue cedo no trabalho, se eu chego atrasado todo dia? Como é que eu cobro que o meu funcionário ele se qualifique, se requalifique, faça treinamento, se eu nem lá vou nos treinamentos muitas das vezes, quando até a gente oferta um exemplo. Então, como que eu vou administrar aquilo que eu não consigo medir? Então, é muita autossabotagem, sabe, André? Então, é necessário que se o negócio é meu, como? Você vai vender para você? Você não vai vender para você. Então, assim, você está gerindo um projeto, né? Mas você não é. A gente precisa parar um pouco com isso, né? O meu próprio negócio, né? O que é seu próprio negócio? Não significa dizer que você vai deixar o pessoal lá e você vai sair de cena, né? Não, muito pelo contrário. Você é tão funcionário quanto os outros. Positivo. Realmente, isso é uma realidade. Professora, voltando para as empresas hoje aqui na cidade, a senhora como uma treinadora aí de equipes, a senhora enxerga que as empresas elas mudaram aquele paradigma
que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo, ou elas estão mais flexíveis para os colaboradores? O que é que a senhora acha do seu ponto de vista? É interessante, sabe? Que eu sou... Tem palavras, tem termos que me incomodam. E esse é um. Tem um que me incomoda, que é o santo de casa não faz milagre. E volta e meia, quando eu escuto isso, eu digo, vai lá, você é católica, qual a sua religião? A pessoa fala, eu digo, pronto, se for católica, eu pergunto para o padre se o santo de casa não faz milagre, e depois você me traz essa resposta. Outra é aquela que diz assim, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Pau que nasce torto, a depender do artista que pegue, né? Aquele pau torto, ele pode transformar em uma obra linda. Nós temos aqui a Ilha do Ferro, aqui em Alagoas. Vai lá e vê. Vê lá os galhos que não servia para nada. O que foi que aqueles artistas fizeram? Então, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto? Não. Não. O pau que nasce torto, ele pode sim ser transformado numa obra linda e maravilhosa, né? Então, quando você me diz aí agora, manda quem pode, aquele termo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, a gente está em um mundo totalmente diferente. A gente está vendo aí grandes mudanças. O futuro, ele já chegou, ele só está mal distribuído. Então, é importante que a gente aceite. O estado de ignorância da gente está tão avançado que ainda assim tem muitas empresas que dizem isso. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, assim, as coisas às vezes, eu tenho percebido que às vezes elas estão sendo um pouco camufladas, né? Então, muito se fala e pouco se faz. Eu sempre digo, uns falam, outros fazem, seja sempre a segunda pessoa. Não é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. E a gente obedece, sim. A gente obedece, se ali comunga dentro dos nossos princípios e valores, né? A gente tem que trabalhar a sincronia. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É um termo meio assim, sabe? Eu acho que manda sim quem pode, né? Mas não é manda, né? Não é comandar. É delega, né? É delega, é inspirar. Eu acredito mais nessa palavra aí. Não é manda. Não vou mandar ele fazer. Eu vou estimular ele a fazer. Eu vou inspirar ele a fazer. Vamos fazer junto? Eu não sei, mas eu quero aprender. Isso. Me ensina. Então, é trazer esse colaborador, é trabalhar os pontos primordiais, que é uma parte um pouco difícil, às vezes, pela cultura, né? Eu falo aqui na nossa região, da valorização. Então, hoje a gente enfrenta um problema muito grande na valorização profissional. Então, assim, não existe uma profissão melhor que a outra. Não existe uma mais importante que a outra. Caramba, André, todas as profissões são importantes. E se a gente for fazer uma análise, nós precisamos de todas elas. Então, não existe uma mais nem uma menos. Não. Né? Agora, existem profissionais dedicados. Profissionais que fazem com amor. Aí sim, esse se destaca. Então, hoje não é sobre a profissão. É sobre o profissional, é sobre a pessoa, entende? Verdade. Trabalhamos com pessoas, como a senhora já falou, né? Exatamente. Professora, só dando uma pausazinha aqui para novamente agradecer os nossos patrocinadores, né? O nosso parceiro Lincoln Motoservice, serviços especializados, Doce Café, o Point do Encontro dos Amigos, e 9 Motos, nosso parceiro Iago, nosso distribuidor de Arapiraca, nosso parceiro Osmar Motopeças, com serviço de leve trás, preços ótimos. Vamos lá para mais patrocinadores. Motopeça Dois Irmãos, nosso parceiro Jefferson e Jonathan. Michel Moto Detail, a sua lavagem detalhada. E o nosso parceiro Edivan, representante da Pioneiro Escapamentos em Alagoas. Pensou em escapamento, é com a Pioneiro. Ok, pessoal? E o Wilson Moto Peças, nosso parceiro Júnior e seu Wilson, o amigo do motociclista. Então vamos dando continuidade. Professora, eu separei um pouquinho aqui, separei um trechozinho aqui da sua biografia, onde a senhora fala o seguinte: com o tempo eu percebia que tinha uma habilidade natural para orientar as pessoas a seguirem caminhos melhores, mas também aprendi que não poderia resolver sozinho todos os problemas. Lidar com as expectativas de pessoas sempre foi o maior desafio da minha carreira como empreendedora. Dediquei-me ao máximo para ajudar os outros, mas nem sempre os resultados foram os esperados. Esse é um grande, assim, bloqueio que nós como educadores, nós como orientadores,
às vezes passamos e às vezes dá até uma falta de estímulo, de motivação, quando a gente não consegue chegar em todas aquelas pessoas que a gente gostaria, né, professora? E a gente tem que viver com isso, porque é como a senhora falou aqui na sua biografia. Nem todo mundo a gente consegue ajudar, nem todo mundo a gente consegue mudar, né? Então, com base nesse trecho da sua biografia, o que é que a senhora define, que a senhora quis passar com essa informação aqui? Então, nem todo mundo, você acaba de falar agora, nem todo mundo a gente consegue agradar, né? Que a gente sempre fala assim, a gente tenta dar o nosso melhor, né? Como diz o professor Cortella, aquela frase fantástica dele. Gosto demais. Não é, Cortella? A gente tenta, a gente dá todo o que a gente tem. Eu acredito que as pessoas, elas dão o que têm. E você precisa fazer o seu trabalho, né, com maestria, mas não esperar. Então, eu passei a viver a vida que eu sempre sonhava e não sonhar mais com ela. Seguir firme. E quando se fala de pessoas, o maior desafio é justamente esse, né? Lidar com pessoas não é fácil. Mas quando você passa a entender de que as diferenças e aceita as diferenças, a coisa começa o peso, aquele fardo, ele começa a ficar mais leve e a gente começa a se conectar de uma outra forma. Então, entender que o outro é diferente, que ele pensa diferente, que ele vai agir diferente, eu acho que é um dos pontos primordiais para que a gente venha conviver com as pessoas e em comum ali harmonia, tentar, entende? Então, assim, o outro é diferente e nunca vai ser sobre o outro, e principalmente quando se parte de posicionamento de decisões sua. Então, você pegar a sua responsabilidade e transferir para os outros, ou pegar a responsabilidade do outro para você, então eu acho que é você ser muito, eu vou dizer até assim, severo com você. Então, vai ser sempre você, porque ao final é você com você e por você. Então, não esperar dos outros. Às vezes vem como um bônus, né? Mas você não espera. Eu estava conversando agora há pouco com uma aluna e ela também está empreendendo, ela está iniciando um negócio. E eu falei, olha, eu quero que você entenda uma coisa, nunca esqueça do que eu vou falar. Quando você vai iniciar um negócio, a primeira coisa que você precisa saber que vai enfrentar vai ser desafiador. E você vai receber uma enxurrada de nãos. É bem provável tu ter 99% de não. Vai ter muitas portas que vão se fechar. E você precisa saber que eu tô te avisando que vai acontecer isso. Então, enxurrada do caramba de não. Essa é a primeira fase. E você precisa passar por ela. Você não pode ter medo. Você tem que seguir. E você precisa acreditar. Porque quem tem que acreditar no projeto o projeto é seu. Então, quem tem que acreditar primeiro é você. Então, você já está sabendo. É não. É não. As pessoas vão te dar não. As pessoas vão te dar não. E aí passa na primeira fase. A segunda fase, André, é aquela fase que as pessoas dizem, será? Será que vai dar certo esse projeto, André? Eita, mas... É uma interrogação. Entende? E as pessoas começam no talvez, pode ser que dê certo. E aí fica sem acreditar. Então, elas não vão acreditar em você. A maioria das pessoas não vão acreditar em você. Tá? E aí vem a terceira fase, que é a fase melhor. Aí, meu amigo, se você passa na primeira, passou a segunda, meu irmão, a terceira é maravilhosa. Que chega se arrastando na terceira. Na terceira, se arrastando, muitas das vezes pedindo força, né? Que às vezes já não tem mais ali. Mas pode ter certeza, a terceira é a fase melhor. É aquele momento, André, que as pessoas chegam lá. Caramba, André, eu sempre acreditei em você. André, você é demais. Parabéns, André. Parabéns. Você foi incrível. E aí bate nas tuas costas. Eu sempre acreditei em você. E aquela sensação de você dizer, tolo, eu vi a todo momento, tu tá pegando carona. Então, pegar carona é muito fácil em algo que já está andando. Quando o bonde está andando, quando você já está ali no sucesso, é muito lindo. Você vai ter muitas pessoas para pegar carona com você. Tem uma frase que ela é da internet aí, eu não sei quem é o autor, mas ela foi encontrada em um banco
de passageiro de um ônibus, um banco de ônibus. E lá diz o seguinte, para beber da minha água, tem que ter passado sede comigo. Para tomar da minha água, tem que ter passado sede comigo. Então, André, pegar carona é muito fácil. Agora eu quero ver o bom. Na primeira fase. É na primeira fase, que é a fase que a gente precisa. Né? Então, todo mundo, a gente precisa apoiar. A gente está aqui para servir, André. O que a gente está fazendo aqui, nesse universo? Se não for para servir, para evoluir, para se transformar junto, a gente tem que apoiar. E principalmente aquele que está iniciando. Imagine, o cara está iniciando. Então, eu esperava muito das pessoas. Então, eu me decepcionava muito. E a partir do momento que eu passei a seguir firme, a acreditar, a seguir aqui, ó, é para frente que anda e para cima que se olha. E seguindo. Pessoas são pessoas. E eu passei a não discutir pessoas. Eu passei a respeitar. E hoje eu sou grata por todos os nãos que eu tive no passado, quando eu comecei a empreender com 7 anos. Eu sou grata a todas as portas que se fecharam. Foram essas portas, foram esses não que me levaram, que me impulsionaram a chegar hoje aqui nesse podcast. A chegar hoje aonde eu estou. A passar por todos os caminhos que eu já passei, por grandes histórias, grandes empresas, por grandes pessoas. Né? A trabalhar em uma empresa com 950 funcionários hoje. Né? A comandar uma equipe enorme. A ser empresária, mas hoje com uma maturidade. A ser mãe. Olhar para minhas filhas e dizer, filha, me tenha como exemplo. Muito bom. Né? Diariamente eu faço isso para minhas filhas. Então foram esses nãos. Foram as portas fechadas. Hoje eu sou muito grata. Sou grata a todos que me deram não. Sou grata a todos que fecharam as portas para mim. Gratidão, sempre. Muito lindo, professora, o que a senhora acabou de falar. Realmente, a gente vai ter mais não do que sim, né? São pessoas que... Essa é a certeza que a gente tem, André. Então, a gente tem que estar fortalecido, como a senhora falou, né? Fortalecido. Porque como já venho falando aqui para outros entrevistados, que hoje a gente está no período de tecnologia, internet, né? Eu sou um criador de conteúdo e nem sempre as pessoas vão, assim, gostar do que eu estou fazendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu pego aquelas críticas que vêm e eu transformo em coisas positivas. Mas eu também fico muito feliz com as pessoas que mandam um comentário positivo. Mas a gente tem que saber viver com isso. Então a gente tem que estar fortalecido. Por quê? Porque a gente sabe que isso não vai acabar. Isso vai seguir a nossa vida. E qual é o problema de você dar o mérito? Qual é o problema de você parabenizar? Eu queria entender qual é o problema de você elogiar. Hoje eu tenho um problema muito grande. Eu falo demais, hein, André? Não, tá ótimo. Vá me segurando. Eu, enquanto mulher empreendedora, nós enfrentamos um problemão. Então, as coisas não são tão lindas e maravilhosas como dizem aí na internet. Como vai lá todo mundo. Eu trabalho com mulher, eu impulsiono mulher, eu apoio as causas da mulher, e tal. Não é bem assim. Quem está falando é uma mulher. Uma mulher que trabalha desde 7 anos, que empreende desde 7 anos. Então, eu tenho enfrentado muitas dificuldades. Eu tenho 42 anos hoje, André. E eu comecei a empreender com 7 anos. Eu já tinha dificuldade lá com 15 anos, quando eu tive a minha primeira loja em uma cidade aqui próximo de Arapiraca. E que com 15 anos eu tive a primeira loja, com 18 eu tinha 2. E a pessoa que era o empresário da cidade, que já tinha toda uma história, quando eu fiz toda uma reforma, disse, olha, no próximo mês, eu nem tinha dinheiro, eu peguei um empréstimo, André, para fazer uma reforma daquele prédio que era pequenininho, que eu queria dar uma nova cara, né, que eu queria proporcionar um espaço melhor para os meus clientes. Eu trabalhei com marcas renomadas, grifes famosíssimas, como o primeiro jeans do mundo, Leves 501. Eu trabalhei com a Desarme, com a Coach, que modesta parte, naquela cidade até hoje nunca se teve em respeito a todos os empreendedores dali, mas nunca teve uma loja para trabalhar com as grifes internacionais como eu trabalhei. Uma cidade tão pequena,
menos de 20 mil habitantes. Mas eu comecei a receber meus nãos ali. Então, hoje eu vejo a dificuldade hoje que os jovens têm também. A gente cobra dos jovens, mas o que nós também temos feito para que esses jovens sejam e façam diferente? Será que a gente tem apoiado esses jovens, André? Será que a gente está olhando esse jovem como realmente o futuro da nação? Ou a gente está atrapalhando? Então, naquela época, como eu sempre tive o meu espírito empreendedor, foi aflorado desde os 7 anos, André, o que acontece? Eu já sabia o que eu queria. E aquela cidade ela era muito limitada. Eu sabia que eu era bem maior, então eu queria um espaço que realmente me coubesse. Então, ali já não estava dando, porque a gente não pode se diminuir para caber um espaço que a gente é bem maior. A gente é para frente. Então, eu resolvi sair de uma cidade para outra. E aí, o santo de casa não faz milagre, eu fui buscar em outro canto. E graças a Deus eu consegui. Mas eu consegui primeiramente por conta de mim. Primeiramente Deus, segundo eu. Para frente. Então, assim, hoje eu vejo que muitas pessoas não têm apoiado também esses jovens que têm sede de empreender, que tudo que eles querem é uma oportunidade. Então, assim como eu passei isso no passado, e a história se repete. A história se repete, né? Então, outro problema também que eu tive, André, com relação a essa questão de gerar expectativa nas pessoas, foi segurar na mão de mulheres, esperando que, por ela ser mulher, ela iria me dar aquele apoio. E eu não tive. Então, 45% hoje das mulheres empreendedoras, elas sofrem com preconceito por parte das mulheres. Não são os homens. Tem homens, sim, claro, né? Preconceito. Mas o preconceito maior são as mulheres. Mulheres de reconhecer a outra mulher. Nós somos diferentes, mulheres. Nós pensamos diferentes e tá tudo bem. Então, assim, a mulher, quando ela não apoia outra mulher, é porque ela é muito insegura de si. Ela não tem um autoconhecimento, ela não se conhece. Ou até, enfim, talvez não. Mas a questão é que ela não apoia porque ela é insegura, porque ela não aceita a diferença do outro, da outra. Essa insegurança não permite, ela não se oportuniza em poder ser inspirada por outra mulher. Veja, André, que tristeza. A mulher não se oportunizar de ser inspirada por outra, de elogiar a outra. Nossa, que legal! Que legal que você me inspira. Que bacana que eu vou pegar isso aqui como modelo, né? Que bom, que maravilha aprender com você. Que história linda. Parabéns. Então, não é só você... ela tá bonita. Ai, que linda a sua roupa. Eu acho que não é sobre a casca, é sobre a essência. Então, hoje, a autenticidade é algo que carece ser falado mais, e principalmente por conta das mulheres. Mulheres, apoiem outras mulheres. Apoia outras mulheres, e aí a gente volta para você. Então, à medida que você julga, você será julgada. Então, à medida que você apoia, você será apoiada. Professora, sobre essa questão aí das mulheres, gera um pouquinho de ego, de uma mulher não querer torcer pela outra. Às vezes, a senhora acha que o ego da mulher com a mulher, ele também muitas vezes bloqueia esse envolvimento das mulheres com as mulheres? O que a senhora acha? Na questão, André, o ego... O ego feminino. Isso, o ego feminino. Sim, eu acredito que tem uma boa parte, mas a outra parte é a insegurança mesmo. Ela é insegura. Ela não apoia porque ela é insegura. E tem essa questão também do ego, né? Tem essa questão do ego, porque eu sou mulher, né? E o que eu vejo muito é essa questão camuflada lá no Dia dos Namorados, por exemplo. Então, eu via mulheres postando no Dia dos Namorados com o seu namorado, o seu esposo, tal, né? E falando que estava muito feliz, que tinha encontrado sua cara metade. Então,
ela já é um pouco segura, porque é só a metade dela e ela precisa de ter outra metade para completar. Então, ela já não é completa. Então, ela já... Enfim. E aí, eu via lá na rede social aquela mulher que estava solteira e que postava uma foto dizendo: estou feliz sozinha. Ai, que bacana. Romantizando. Então, eu acho que as coisas estão sendo romantizadas de tal forma que é um pouco complexo, sabe, André? O que importa é que ela esteja feliz com ela. Então, é isso que falta, né? Ela identificar, porque a felicidade é um estado, é interna. A felicidade é interna, é de cada um. E aí, o ego, ele pesa, mas eu acho que é essa questão também da felicidade, de você estar bem com você. E é onde está o QI da história, né? Quem está bem consigo mesmo. É verdade, professora. Mas a gente sabe que quando a gente trabalha assim com mulheres, né? A gente sabe, principalmente, eu já trabalhei muito em empresa, a senhora também, sabe que tem mais problemas envolvendo mulher com mulher do que homem com homem, né? Isso. Por conta dessa questão de egos, né? Isso. Aí por isso que eu citei, assim, dentro do perfil de mulher para mulher. Mas aí, tem um ego muito grande. Tem um ego muito grande. Mas aí, pro lado profissional, é a senhora que entende. Esse é o meu ponto de vista, que eu vejo assim das mulheres de empresa que eu já trabalhei, né? E assim, você traz uma vertente legal. Realmente faz sentido. Eu não vejo conflito no âmbito de trabalho de homem com homem. Eu não vejo grupinhos. Eu não vejo grupos da quinta série de homem com homem. Agora eu vejo muito o grupinho de mulher com mulher. Aquele grupinho da quinta série. Né? Então, faz total sentido o que você está dizendo, né? Faz sentido. Não é? Então, isso é... Como a gente tem muitos anos de empresa, né? Que a gente trabalhei em várias empresas, trabalhei com muitas mulheres assim nas empresas, eu notava essa questão, sabe, professora? É interessante. Então, assim, não sou nenhum especialista, não sou nenhum coach, como a senhora é, mas eu tinha essa visão dos relacionamentos dentro da empresa. Mais uma vez aqui, passando aqui para dar os agradecimentos para os nossos patrocinadores, Lincoln Motoservice, especialista de motocicletas, nosso parceiro Edivan, representante da Pioneiro Escapamentos em Alagoas, pensou em escapamento, é com a Pioneiro. Nosso parceiro Iago, da I9 Motos, nosso distribuidor de Arapiraca. Nosso parceiro Osmar Motopeças, com serviço de leve trás, o melhor preço da cidade. Nosso parceiro Wilson Motopeças, o amigo do motociclista. Nosso parceiro Pedro Henrique, do Doce Café, lá no Posto Blue. Dá uma paradinha lá, que é um point ótimo. E quem mais que está conosco? Então, acho que falei todo mundo, nossos parceiros. É isso aí. Vamos dando continuidade aqui com a professora. O papo tá ótimo, mas a hora voa, né, professora? Olhando rapidão aqui já. O professor conversa pelos cotovelos. A hora vai embora que a gente fica até sem fazer outras perguntas, porque o papo é muito bom, muito agradável. Vamos lá. Professora, fala dos seus projetos, né? A senhora falou aqui da sua empresa, seu empreendimento. Fala para a gente dos seus projetos que a senhora está desenvolvendo, né? Aí para a gente saber um pouco como é que vai ser a sua caminhada, para a gente estar acompanhando agora, já que a gente conhece a sua história. Então, André, eu falo muito sobre a continuidade, né? Eu empreendo desde 7 anos e eu passei 12 anos num ramo de artigos ou vestuários e complemento. Tive lojas aqui em Arapiraca, na Itaquarana. E parei, decidi parar e começar a estudar. E foi daí que a educação me escolheu e eu fui gostando. E hoje eu tenho 15 anos de docência, né? E nada mais justo do que levar aquilo para as pessoas, de compartilhar aquilo que mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, né? Aquilo que é bom, a gente precisa sim compartilhar. Então, hoje eu estou com um projeto aí, né? A gente já iniciou. Então, eu estou como gestora da Anhanguera, Universidade em Itaquarana, Anhanguera.
E a gente tem um portfólio de cursos de graduação, temos pós-graduação, que em modesta parte a concorrência, né, muitos cursos aí a nossa concorrência não tem. Não é que a gente seja melhor, mas a gente é super diferente e a gente é referência, né, no nosso país. A Anhanguera é referência no país. Tem a Universo Transformar, que é uma empresa, né, que já trabalhamos também há 12 anos e do ano passado para cá ela ganhou uma proporção gigantesca, sabe, uma demanda bacana, como eu falei para você. A gente trabalha com treinamentos personalizados nas organizações. O Fórum Econômico Mundial, em 2020, ele nos alertava que nós tínhamos até 2025 para se requalificar. E as empresas teriam, né, 50% dos profissionais, eles precisariam passar por uma requalificação profissional. E foi daí que me veio um start de começar a intensificar mais o meu trabalho nessa pegada do treinar, né? Do treinar mais as pessoas. Então, a gente trabalha aí também treinando líderes, com esses treinamentos personalizados, pela Universo Transformar, que é o nome da minha empresa, que trabalha justamente com treinamentos e trabalha com educação também profissional, né? A gente trabalha com várias trilhas de curso e treinando mesmo as pessoas, sabe? É bem interessante. Professora, que legal. A senhora está de parabéns por estar com esses projetos, né? A senhora é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, como eu falei anteriormente, com muitas ideias, né? Uma mente muito aberta. E que bom que a senhora está executando todas essas ideias. Sim. Né? Só desafiadora, viu, André? Desafiadora, né? Desafiadora. Muitos não, né? Muitos não. Até hoje, viu? E até conquistando hoje. Os sims. Mas né? eu estou firme, porque nós somos um projeto de Deus e tudo que é Amém. de Deus, André, para dar certo. Amém. Só lembrei do nosso parceiro Michel Mota Detail, a sua lavagem personalizada, viu? Detalhada. Nosso parceiro Michel está conosco também. Então, a gente está chegando ao fim do nosso podcast aqui com um ótimo papo com a professora Michelane Rocha. A professora que ela é coach, em desenvolvimento profissional e pessoal, é treinadora de equipes, é educadora, e ela passou aqui conosco no nosso podcast, falando de todos os seus projetos, falando da sua vida, um pouquinho da sua vida, passando muitas dicas aqui para as pessoas que querem iniciar no mercado de trabalho. Então, foi muito proveitoso, foi muito bom a sua vinda aqui no nosso podcast, professora. Obrigada. Quero agradecer e queria que a senhora deixasse as suas considerações finais aqui da sua participação no nosso podcast. Eu quero dizer para as pessoas, independente, mulheres, enfim, homem, né? A gente falando aqui também sobre essa questão da mulher, eu quero dizer que você sempre continue firme no seu propósito, e que quem tem que acreditar no seu projeto é você primeiro. Então, quando você acredita, facilita também que os outros acreditem junto. Não tenha medo, não tenha medo, não tema, segue firme no seu propósito. E se em algum momento você viu que fazia sentido para você, por que desistir? Outra coisa importante também é que você não precisa estar se diminuindo para caber um espaço onde você é bem maior. Então, muitas das vezes, quando você tiver aquele sentimento de que você está nadando, sei lá, estou me sentindo um peixe fora d'água, entenda que você está nadando no oceano errado. Então, se redirecione, mas não desista, porque quando você desiste de algo que você em algum momento acreditou, você está desistindo de você. Então, nunca desista daquilo que em algum momento você viu que fazia sentido para você. Continue firme no seu propósito e dá certo, né? Dá certo. Pode não vir no tempo que tu sonha, que tu deseja, mas se tu está certo do que tu está fazendo, simplesmente continue. Não precisa de pressa. Não para, mas continue. É isso que eu quero deixar para as pessoas, né? Que elas acreditem no seu propósito, que elas encontrem de fato um propósito autêntico, pautado de sua própria essência. E a gente vê que na internet eles falam de um propósito que, enfim, construa, né, e a sua própria história. Agradeça também quem veio antes de você, né? Quem faz parte também ali, e agradeça também aos que vão vir. É o que eu faço sempre, sabe, André? Eu sou grata às pessoas que passaram na minha jornada, aquelas que chegaram, mas que se foram. Eu sou grata àquelas que ficaram, mas eu sou grata também a muitas que ainda vão vir. E é isso.
É isso, professora. Muito obrigado. Professora, deixa o seu Instagram aí pro pessoal seguir você. Então, Ok? Pode olhar ali para a câmera ali. o meu Instagram é Michelane Rocha, né? O meu pessoal tá ali, não tem outra, tá? Michelane Rocha. E tem o Instagram também da minha empresa, né? Universo Transformar. E temos também a Anhanguera Polo Taquarana. Então, segue lá esses 3, tá? Michelane Rocha, a Anhanguera Polo Taquarana e também a Universo Transformar. Universo Transformar. É isso aí, pessoal. Então, a professora Michelane deixou as suas redes sociais aqui para vocês seguirem. E eu, professor André Galindo, peço que vocês me sigam também no Instagram, André J. Galindo, e nos sigam também no YouTube, professor André Galindo. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, nosso podcast, e a gente vai estar sempre fazendo mais e mais para vocês aí. Então, um grande abraço, até mais.